Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Ponta. Eu espero que vocês gostem do que nós vamos falar aqui. Hoje o assunto é marketing. Eu tenho comigo aqui um professor de marketing da Tecnoponta, amigo meu de longa data. Vocês vão gostar, esse menino sabe tudo sobre marketing. E aí, Rafa, beleza? Ela tem que estar ligada, né? Mas tá gravando já, eu tô só colocando as informações na tela. Eu tô brincando, pô. É que eu tô falando, pode falar, ele tá aqui. E aí, Rafa, beleza? Me conta, quais são as novidades? Como é que você tá? É uma honra estar aqui, uma honra e um privilégio estar aqui participando desse podcast com você, porque a Tecnoponto e você fazem parte da minha carreira, né? Eu comecei minha carreira, a minha jornada, basicamente trabalhando com você, que foi meu primeiro chefe, e aprendendo a entrar nesse cenário de marketing na Tecnoponta. Sim. Então seria mais ou menos algo como o bom filho a casa torna. Com certeza. Eu também sou filho da casa, né? É a mesma coisa. Por exemplo, eu já falei aqui em outros episódios sobre isso. Teve até um episódio que foi engraçado, ou foi interessante, que a gente tinha a Tati, que ela é aluna, a Luara, que é a professora da Tati, e eu. E nós estávamos conversando aqui. Aí a Tati é aluna da Luara, só que a Luara foi aluna do Jovino. E aí elas conversando, explicando, né, que ela foi aluna e agora ela é professora. Aí eu falei, eu também fui aluno. Eu fui aluno do Rogério, depois eu virei professor, e aí assim, a próxima etapa é ser dono de uma franquia, de uma filial. Então isso acontece, a gente aqui tá aqui no ponto, ela transforma a vida das pessoas, né? Geralmente as pessoas começam ali, chegam para fazer um curso rápido, porque é um curso rápido, um curso de uma semana, só que nós temos 80 formações de uma semana, e ele começa a perceber outras coisas, e quando vai perceber, virou um profissional extremamente habilidoso e natural. Aí vai pro mercado, depois acaba compartilhando conhecimento também, então isso é uma sequência que a gente vive, né? Sim. E se dissemina, né? Porque eu lembro de ver a pastinha da Tecnoponta, assim, sempre reparo em eventos que eu vou, em eventos que não tem nada a ver em São Paulo sobre marketing, sobre alguma coisa, você vê gente com a pastinha da Tecnoponta. E muitas vezes clientes... Pô, teve uma vez que me ligou um gerente do Google, falou, sou seu gerente dessa conta aqui, vou começar, porque eles têm essa prática. Algumas contas são selecionadas para eles terem um gerente exclusivo ali. E aí me ligou um gerente do Google para me ajudar em uma das minhas contas, do Google Ads. E aí começamos a trocar ideia falando da Tecnoponta. Ele falou, pô, eu fiz curso da Tecnoponta. Sério? Sério. O gerente do Google conhecia a Tecnoponta, que é engraçado. Sim. São 30 anos de história, né? A Tecnoponta tem 30 anos em que quando ela surgiu, até a data de hoje, vamos imaginar uns 30 anos. Nesses 30 anos, eu assumi a direção em 2020. Já em 2020, quando eu assumi, nós tínhamos 90 mil alunos cadastrados. De 2020 para cá já são mais 6 mil. Então a gente está chegando próximo ali dos 100 mil alunos na Tecnoponta, né? Então tem história da com pau aqui dentro. Sim. Eu gosto de números, né? Então os números são bem legais assim de falar, porque eles mostram, para quem não conhece, nunca escutou falar da Tecnoponta, o que é a Tecnoponta? Aí quando começa, fala, caraca, já existe há tanto tempo, já tem tanta gente que já passou por aqui. Nosso modelo de curso é rapidão assim, né? Plau. Deixa eu te fazer umas perguntas, eu vou começar bem do princípio. Eu quero falar primeiro do Rafa quando ele chegou, assim. Vamos primeiro pegar a primeira etapa lá. O Rafa, aluno. E eu vou te falar o porquê que eu estou te perguntando isso. Porque assim, você deve estar vendo que eu tenho feito um trabalho sobre o Full Stack 2.0, né? E aí eu tenho feito um trabalho para poder conscientizar um problema que existe na sociedade. Na verdade é um problema que existe na humanidade, que é assim, ó, vamos falar do Brasil. Nós estamos formando 10 administradores, 10 advogados para cada profissional de TI. Essa é uma realidade do número que está acontecendo. O que você acha que vai acontecer no futuro?
10 empresários, um cara de TI. Os advogados vão ter que trabalhar bastante, né? Porque vai entrar em colapso tecnológico. O mundo não está muito equalizado em relação a isso. E aí eu tenho feito um trabalho de conscientização em relação a isso. E tenho falado para o pessoal que tem interesse de entrar na área de tecnologia, do quanto ela é promissora e o quanto ela precisa. Hoje já não é mais assim, olha, se você entrar na área da tecnologia, você vai lá na frente ter um futuro brilhante. Hoje é mais uma missão. Se você não entrar na área da tecnologia, o país vai colapsar. A gente está precisando desses soldados. Então eu estou fazendo um trabalho de conscientização e tal. E nesse trabalho eu falo sobre o full stack, né, que seria o profissional de TI, o programador de web que trabalha tanto o front quanto o back, que é os servidores e também a parte visual. Eu chamo de Full Stack 2.0, o cara que não pensa só nas habilidades técnicas, mas também nas habilidades comportamentais. Que aí tem todo um cenário por trás disso aí, né? De metodologias, de comportamento e tal. E eu falo muito de você também. Porque eu falo assim, ó, o Rafael é um dos meus Full Stacks 2.0. Por mais que você fale assim, poxa, mas eu de repente não sou programador. Não, mas a parte das habilidades técnicas do final não são as mais importantes, mas a se colocar à disposição do mercado, como você fez. Você é um exemplo do que eu falo para todo mundo sobre uma trajetória Full Stack 2.0. Só que aí eu quero registrar isso desde o começo, assim, por exemplo, você já fez um depoimento para mim, eu agradeço agora publicamente pelo seu depoimento, e você contou que você já gostava disso, que a tua família que te induziu a procurar entrar nessa área. Começa por esse ponto. Eu acho que como muitos, né, era bastante jovem, não tinha muito a ideia ali do que eu queria trabalhar. Mas eu tinha uma tendência para criatividade, eu gostava de desenhar e tal, e de escrever também, de roteiros. Sim. E eu sempre fui bastante apaixonado por cinema, né? Por cinema, anime, animação e tal. E era jovem, assim, a minha mãe que me incentivou, falou, por que você não transforma isso em uma carreira? E aí, como é que faz? Você precisa estudar. E aí ela, se não me engano, foi ela que me incentivou a procurar Tecnoponta para começar a desenvolver uma habilidade mesmo profissional, né? Sim. E foi aí que eu procurei a Tecnoponta, fui fazer um curso, conheci você, porque você foi meu primeiro professor, depois eu fiz o curso de web... Qual foi o curso primeiro que você fez? Web Design, se não me engano foi Web Design. Depois eu fiz outros 10, eu fiz Web Developer, fiz Flash, fiz pintura digital, fiz curso de animação, fiz Photoshop. E aí depois, um pouquinho mais velho, eu fiz gestão de projetos com Project e tal. Sim. Que a gente vai crescendo na carreira, vamos mudando de habilidades. Sim. Mas no começo eu gostava de desenhar e comecei a desenhar websites, né? Certo. Nossa, muitos anos atrás, eu tinha 18 anos. Tô com 39, então... 21, né? É. Caraca, eu tô ficando velho. Então foi aí que eu comecei a desenvolver uma habilidade, transformar uma habilidade que eu já tinha talvez um pouco aflorada, que era a criatividade, em uma habilidade profissional. Esse foi o início da jornada. Sim. E aí, como é que a gente transforma isso... em uma carreira, né? Ou como é que a gente transforma isso numa carreira full stack, que é o que você fala. Faz parte um pouco do aprendizado de negócios, eu acho, né? Porque na minha carreira eu tive algumas mudanças. A primeira mudança clara que eu tive, de carreira mesmo, de jornada, foi quando eu deixei de me enxergar como web design para me enxergar como profissional de marketing. Sim. Tudo começou a se encaixar porque começou a fazer sentido aquelas coisas bonitas que eu fazia. Entendi. E aí foi uma mudança de mindset, de começar a entender não só da estética do negócio, mas que aquela estética tinha um negócio por trás. Certo. Que precisava ser rentável, gerar resultado. Foi aí a minha primeira ponto de mudança, onde eu comecei a estudar marketing, né? Ou seja, isso daqui precisa ser bonito, mas precisa gerar dinheiro. Sim. E para aprender a gerar dinheiro, a gente precisa desenvolver outras habilidades.
Ficou na minha concepção, eu costumo falar que existem 2 caminhos, né? Então, existe o caminho do especialista e existe o caminho do empreendedor. Então, é natural que no final um especialista, ou por vocação, ou por sonho, ou por necessidade, acaba empreendendo lá no final. E eu vejo o marketing uma habilidade bastante focada muito mais no mundo do empreendedorismo do que como um especialista especificamente, embora existam muitos profissionais de marketing que são só especialistas e não empreendem. Mas como o marketing vem ali do to market, né, que vem da ideia de vender mesmo, de preparar para a venda, é meio que muito próximo a essa relação. Então, quando você parte do visual para o marketing, você consegue enxergar que, na verdade, o visual ele é o criativo para você motivar as pessoas a terem atenção em alguma coisa que você está querendo vender, ou uma ideia, ou um produto, ou um serviço. Então, essa visão mais empreendedora, mais do negócio, é o que eu acho que foi o bichinho que tu mordeu ali e começou a pegar, entendeu? Sim, sim. Eu tenho essa sensação. E uma questão mais de estratégia também, né? Sim. Porque a gente falou um pouquinho no início da questão da tecnologia. Então, o que é o marketing digital, né? Eu até costumo brincar que o termo marketing digital não faz sentido. Né? Não mais. Porque marketing é marketing. Marketing Sim. é mercadologia, é o Sim, estudo do mercado. Sim. Dentro do estudo do mercado, você tem ali o estudo dos concorrentes, praça, preço, aquelas coisas do Philip Kotler, né? Sim, sim. E dos canais de distribuição. Entre esses canais está o digital. Só que o digital ele é tão forte, ele veio... ele transformou todos os outros. E a gente tem uma questão... Acho que a gente tem 2 pontas que impactam tudo, que você citou aí. Dados e estratégia. Então, se você trabalha com marketing digital e você não entende que dentro da internet existe uma transação de dados, Sim. você não tem como ter um olhar estratégico. Sim. E esses dados, eles mudam o tempo todo, a forma de se tratar dados. Por exemplo, a gente está passando por uma grande mudança por conta da LGPD. Sim. A forma de transacionar dados mudou. Uhum. Então você não tem mais aquele dado 1 para 1. E isso impacta até em resultado de campanha. Porque as campanhas, elas nessa transação 1 para 1, ela tinha muito mais poder de ser assertiva. Então as campanhas davam mais resultado. Tanto é que quem é gestor de tráfego, por exemplo, está passando por um processo de mudança. Às vezes campanhas que funcionavam não funcionam mais. A mesma estratégia, mesma campanha. Por quê? Porque a forma de interpretar os dados mudou. Então a pessoa precisa compreender esse lado de dados, de gestão de dados, para conseguir traçar uma estratégia que seja eficiente dentro desse mundo digital. E aí você falou do especialista, né? E você falou de tecnologia. Deixa eu só fazer um gancho. Diga. Desculpa te interromper. É porque quando você está puxando essa parte dos dados da estratégia, eu penso uma das vezes que eu vi num livro a respeito explicando essa relação. Não adianta, assim, você ter estratégia sem ter análise dos dados não adianta nada, e você ter análise dos dados sem ter uma estratégia também não adianta nada. Aí eu vi uma vez uma analogia que eu achei legal e eu queria falar aqui para ficar registrado para o pessoal. É como jogar boliche. Então, por exemplo, você pega a bola que você acha que é mais adequada e você joga. Quando você joga essa bola, ela vai lá e derruba alguns pinos e alguns ficam lá. Você sabe qual é o próximo passo porque já foi o efeito do primeiro. Você pega a outra bola e joga novamente, para poder tentar fazer lá o strike, ou o spare. O profissional que faz o marketing digital sem ter um ou outro, é como se alguém estivesse no meio da pista de boliche com um lençol cobrindo os pinos, e a pessoa jogasse só, porque ela acha que ela sabe jogar. Então ela vai lá e joga. E ela escuta o barulho e fala, acho que derrubou uns 3. Ou a pessoa do lado de lá fala, não sei, não falo. Joga outra. Então, o profissional de marketing digital ou marketing que não tem acesso a quantos pinos caíram com aquela primeira bola, não vai fazer o strike, não vai fazer o spare. Porque ele não enxerga o que está acontecendo. Sim.
Mas a gente conhece nesse mundo do marketing digital, no mundo das agências de publicidade, muitas pessoas acham que elas não precisam se preocupar com saber quantas bolas foram, quantos pinos foram derrubados. Eles acham que o negócio é jogar a bola direitinho, entendeu? Sim. E é nesse momento que eu vejo assim, cara, fez muito sentido para mim, que não tem como você fazer. Eu tenho que jogar a bola e falar, pô, quando eu jogo desse jeito, eu consigo fazer strike. Quando eu jogo de outro, eu tenho que jogar a segunda bola. E às vezes eu não consigo. Então você tem que ficar meio que testando ali, joga e enxerga. Por isso que são dados e estratégia, senão você não vira. E a transformação digital no mundo, na economia mundial, ela é tão forte que você falou do advogado, né? Sim. E aí parece que a gente está falando só de marketing digital, mas não, na verdade o que vai acontecer é que o advogado vai precisar ser um estrategista que entenda o mundo digital. Sim. Se ele não for, ele vai ter que se apoiar em alguém que é. O dono de pet shop, ou a dona de pet shop, vai precisar ser um estrategista que entenda do mundo digital. Senão ela vai precisar se apoiar em alguém que seja. Sim. Isso vai entrar em todas as empresas. Empresas de contabilidade. Mas agora você imagina, se nós estamos formando 10 advogados e 10 administradores e somente um profissional de TI, não tem como eles se apoiarem em alguém, porque não vai existir esse alguém. Esse é o colapso que eu tenho falado. Sim. Eu tenho falado o seguinte, a conta é simples. O que eu estou falando que vai acontecer, que é assim, eu até brinco que eu falo que no meu treinamento, assim, brinco não, né? Essa é a minha promessa, é o que eu ensino, que é assim, transformar pessoas comuns nos profissionais mais cobiçados do mundo. Mas por que eles são os profissionais mais cobiçados do mundo? Porque eu vou fazer eles ficarem lindões? Não, é porque eu vou introduzir numa carreira que a própria sociedade está criando um colapso. Então vai chegar naquele momento em que esse cara, mesmo sabendo, de repente, uma pessoa comum, que aprendeu aquela tecnologia, ela vai ser assediada, imagina. Aí até brinco. Sem deixar de fazer o que gosta. Por quê? Porque eu quero que esse administrador venha a aprender, eu quero que esse advogado venha a aprender, porque ele vai ser o profissional mais cobiçado do mundo no momento que ele for advogado e souber disso. Ou seja, ele é advogado, mas manja de marketing, manja de tecnologia. Esse cara é cobiçado, ele está na frente de todos os outros advogados. Essa é a ideia, entendeu? Sim. É o que você está falando, eu acho que vai bem ao encontro da campanha que está sendo feita. Ele precisa ser um estrategista. Além do especialista, a gente, tudo bem, tem pessoas que têm o perfil de ser o especialista, né? A gente tem bastante especialista, só que tem uma outra questão que impacta aí. Se a pessoa for especialista e ela fizer algo muito bem, a tecnologia, ela corre o risco de ser deixada de lado ou ser sobrepujada por uma tecnologia. Porque, por exemplo, a gente tem, vamos dar um exemplo, o escritor, né? o copywriter, sim, né? copywriter, que hoje é muito demandado. O escritor virou redator, que virou copyright, agora é só copy. Agora é copy. É só copy, já virou. Imagina alguém que faz a copy para gerar conteúdo para uma empresa, para as redes sociais de uma empresa. Sim. Imagina que essa pessoa tem que escrever todos os dias. Sim. 365 copies, sim, né, textos, ela vai ter que fazer para conseguir deixar as redes sociais dessa empresa atualizadas todos os dias. Sim. Em quanto tempo uma pessoa faz isso? Vamos supor aqui, só para efeito de ilustrativo, que ela faça um por dia. Sim. Ela vai levar 365 dias para fazer. Sim. Né? O que acontece? O que acontece é que a tecnologia, e você sabe muito bem disso porque você vem da área de software, sim, ela automatiza muitos processos. E hoje a gente tem a inteligência artificial entrando na automação, inclusive de processos criativos, que é o caso do copywriter. Uhum. Em quanto tempo uma máquina de inteligência artificial, a gente tem visto aí exemplos recentes de chatbots super inteligentes, inclusive isso está sendo discutido nas universidades, porque os alunos estão fazendo redação utilizando ferramenta de inteligência artificial que escrevem textos maravilhosos. Sim. Em quanto tempo uma ferramenta que usa inteligência artificial para escrever posts para as redes sociais faz 365 posts?
Um dia. Muito rápido. Rápido. Então, se a pessoa for só especialista, ela tem grande chance de ser substituída por máquinas. Sim. E aí, você vai falar assim, nossa, mas é um cenário muito ruim, vai ter muita gente desempregado. Acho que não. Acho que primeiro que possivelmente não vai substituir todos os especialistas. E segundo que assim, a inteligência artificial, também tem gente que é um pouco cético em relação à capacidade da máquina de fazer coisas criativas. Sim. Mas acreditem, a máquina faz coisas criativas muito bem feitas. A gente tem muitas provas disso. Recentemente a gente teve uma máquina da IBM com inteligência artificial fazendo um trailer. Um trailer é uma peça de um filme, é uma peça de arte, é uma peça criativa. Sim. E ela desenvolveu um trailer sozinha. Foi lá colocado várias cenas de um filme, né? Todas as cenas de um filme, as falas, a máquina leu, interpretou todas aquelas cenas, pegou os pontos mais dramáticos, equalizou isso num negócio que tem começo, meio e fim para dar um clima, e ficou um trailer super legal. Então a máquina é capaz de fazer isso. Sim. Mas como que a máquina é capaz de fazer um trabalho de copy, que é o nosso exemplo, bem feito? Desde que seja passado para ela uma estratégia que funcione. E aí vai precisar do estrategista. Não tem jeito. Sim. Alguém vai ter que dar um parâmetro lá de qual é o título que ela vai usar para o público-alvo específico. Então, vamos supor que eu vou fazer uma copy para uma propaganda para um curso da Tecnoponta. Este curso é focado para quem? Para o jovem que está na faculdade, então eu tenho aqui 10 títulos. Esse curso, essa campanha é focada para um empreendedor de um negócio local, então eu tenho mais 10 títulos. É focada para quem é executivo de uma grande empresa, eu tenho outros 10 títulos, tenho outros 10 desenvolvimentos e tenho outras 10 finalizações. Se essas informações não forem imputadas na máquina, a máquina não vai fazer uma boa copy. Sim. E quem que imputa isso? O estrategista. Sim. E ele imputa isso tanto para a máquina como para a pessoa. Então, você pode ter um time de copywriters. Vai precisar do estrategista que desenvolva essa estratégia, que passe esse briefing para os profissionais conseguirem elaborar bons textos. Então, a gente está falando aqui de um cenário em que a tecnologia vai impactar muito na nossa capacidade de produção. A gente usou um exemplo, mas isso se dissemina para quase todas as profissões, mas todas elas vão demandar daquela pessoa que tem visão de negócio e visão estratégica. Sim. Como eu olho, eu enxergo essa sequência que você falou, eu vou montando na minha cabeça uma sequência. O que acontece é o seguinte, eu montei o Backsite há 25 anos atrás, e o nome da empresa é Backsite Serviços Online. Então, hoje eu consigo entender o conceito de serviços online, né? Então, quando a gente vai para a ideia, é muito falado hoje sobre infoprodutos. Infoprodutos, na verdade, são executados por infoserviços. Pensa dessa forma. Então, por exemplo, qual seria o infoproduto mais comum que você encontra hoje? Você acessa a internet, suas redes sociais, está lá, estou aqui, um curso 100% online, gratuito. Eu mesmo ofereço esse tipo de produto na internet. É produto porque está pronto. Mas enquanto não estava pronto, é serviço. Então, por exemplo, o infoproduto mais comum de você ver é o curso online gravado. Esse é um infoproduto. Depois disso, você tem livros, e-books, ou apostilas, ou acervos digitais. São produtos, porque estão prontos. Quando não está pronto, e é feito pela internet, aí o pessoal começa a chamar de infoserviço, ou infoproduto para tudo, né? E eu que estou falando de infoserviço, não tem esse termo, não é muito usado. Então, você vai falar assim, de repente uma aula ao vivo, aí já está usando a internet para poder prestar um serviço. De repente uma consultoria. De repente, uma mentoria. De repente, o chamado de peixe assado, né, que é o serviço pronto ali para você poder entregar. Você falou do escritório do advogado. O escritório de advocacia hoje, eles estão se transformando
em consultores online, consultor jurídico online. Sim. Então, muitos escritórios já têm, inclusive, um estúdio dentro daquele escritório tradicional, onde a pessoa vai lá e faz consultorias online e produz conteúdo que pode ser vendido como produto, como infoproduto, separadamente. E aí você pensa assim, nossa, mas um escritório de advocacia vendendo um infoproduto? Sim, por que não? Ele pode vender um PDF explicando tintim por tintim como fazer um processo jurídico, um processo de inventário, um processo de compra e venda de um imóvel. Sim. Mas sabe, agora eu vou te provocar para você perceber o dilema social disso que está acontecendo. Eu vou te provocar. Qual seria, assim, com a capacidade de se escalar, qual seria o infoproduto mais poderoso que existe? De todos os que existem. Vamos ver se você mata essa charada. Tenta mentalizar isso. Eu vou te provocar numa situação social importante, mas vou provocar você. Qual seria o infoproduto mais poderoso? Conhecimento. Conhecimento, ele acaba sendo o insumo para a criação do infoproduto. Mas depois que ele foi criado, ficou pronto e entregue, o mais poderoso é uma plataforma digital. Então, por quê? Porque a plataforma digital, ela já se coloca entre o cliente e o fornecedor daquele infoproduto. E qual é o problema social que nós estamos passando, principalmente no Brasil? A gente está aprendendo a consumir infoprodutos, mas a gente não está percebendo que o maior de todos eles, que é a plataforma digital, a gente está ignorando que ela existe. A única plataforma nacional é o iFood. O resto, todas as plataformas que a gente utiliza não são feitas aqui. Uber, Airbnb, Facebook, Instagram, Twitter, todas as outras, Tinder, todas as plataformas elas vêm de fora. E a gente está se tornando, o brasileiro está se tornando um consumidor dessa indústria, mas a gente não está reagindo para trazer essa tecnologia de fato para a gente. É como se fosse na época da Revolução Industrial. Nós estamos nos transformando em motoristas e mecânicos, mas a gente não tem uma indústria de automóveis, uma montadora. Uhum. E isso vai trazer um efeito social muito grande no país recentemente. Por isso que eu falo tanto sobre esse negócio. Eu falo assim, olha, vocês não estão percebendo que a gente precisa reagir enquanto país. Sim. Porque, por exemplo, se você for ver na internet, a profissão do gestor de tráfego, que é a que mais tem sido falado como uma das profissões mais valiosas hoje da internet, é o gestor de tráfego. Cara, o gestor de tráfego, ele é o usuário das plataformas. Por que a gente não está falando sobre os desenvolvedores de plataformas? Sim. O Facebook deve ter milhares de desenvolvedores espalhados pelo mundo, mas por que a gente não tem aqui? Por isso que eu acho bem legal, assim, por exemplo, se eu for pedir comida, eu faço pelo iFood, não pelo Uber Eats, porque eu tenho que dar uma força para esses caras que estão lutando. Uhum. E a minha missão no Brasil é falar assim, por que a gente não tem o BR Book? Por que a gente não tem entendeu? Por que nós não temos as nossas plataformas? Nem que elas não precisam ser tão poderosas como as do Vale do Silício, mas a China está reagindo com o TikTok, né? O Telegram vem lá da Rússia, mas o resto está tudo no Vale do Silício ali, a gente está só usando. Então, é natural que a minha preocupação nesse universo seja de reagir. Falar, vamos dar um pontapé inicial, vamos começar a construir algo grande. Você consegue entender? Sim, fornecer a tecnologia. Sim, o que é um software, né? E o software não deixa de ser um infoproduto. Exatamente. Porque é um produto que você entrega... É uma ferramenta. Você entrega de forma online, né? É que o software, ele é um software é uma ferramenta. Mas quando você pega esse software e insere ele para solucionar um problema social, coloca ele no meio, intermediando duas pontas, ele se transforma numa plataforma. Uhum. Então você pega o Uber, que é um exemplo que eu usei aqui, ele é a maior plataforma de transporte do mundo, não tem um carro. Os carros são das pessoas. Sim. Aí era só. Olha que interessante que eu te falo, para tu ter uma noção da minha preocupação em relação a isso e por que eu estou voltando a lutar em cima dessa causa, de transformar pessoas comuns em programadores para... Óbvio, se a gente encher o Brasil de programadores, vai acabar surgindo uma iniciativa aqui, uma outra ali que vai funcionar. O cara pega o carro dele, sai de casa, passa no posto de gasolina e abastece. Ele pagou 40% de IPI
para poder comprar o carro. Todo mundo acha um absurdo esse imposto em cima da indústria do automóvel. Ele pagou 18% em cima do combustível, talvez, né? Todo mundo acha um absurdo esse imposto em cima da gasolina. Aí ele pagou alguma coisa sobre o ISS lá, o IPVA do carro, e a gente acha tudo um absurdo os valores. O IPVA do carro, 6%, 8%, eu não sei muito bem as alíquotas que tem cada um deles, mas eu só estou querendo te passar conceito. Todo mundo tem raiva do Estado, seja ele federal, estadual, municipal, porque tem essas pequenas subtrações da economia. Né? Vai lá e fala, pô, o carro é dele, ele foi lá e deu uma carona e ele cobrou R$100, tem que pagar X por conta do imposto, não sei o que lá. Todo mundo acha um absurdo. Mas chega a cobrar o Uber na tarifa do transporte do cara, chega a cobrar 25%, em algumas viagens, alguns motoristas de aplicativo me falaram, chega a cobrar 25% em cima da viagem toda, do bruto. E ninguém acha isso um absurdo. E para onde está indo esse dinheiro? Não é para a nação, ou para o estado, ou para o município. Para onde está indo esse dinheiro? Tá indo, é uma evasão de divisas. Uhum. Então, se a gente como brasileiro... Por isso que eu falo muito sobre... Se a gente como brasileiro não reagir, a gente vai depois chegar, como eu sempre brinco, a gente vai voltar a trocar espelho por banana. Você consegue entender? Agora, sim, é uma indústria... Então, eu não sou contra a tecnologia. Eu sou muito a favor. Eu falo assim, não, nós temos que ir para cima. A gente tem que reagir. Inclusive, o próprio Facebook, Meta, Instagram, Google... Se a gente for pensar nesse aspecto que você falou de desenvolvimento de país, sim, eles foram muito prejudiciais, o crescimento dessas plataformas foram muito prejudiciais para a imprensa brasileira. Porque muito do dinheiro que era destinado para os veículos de imprensa no Brasil, jornais, revistas, canais de televisão, que eram empresas nacionais, tudo bem que algumas são multinacionais, fazem parte de grupos multinacionais, né? Mas, enfim, tem a empresa aqui que emprega aqui, tem emprego aqui, tem sede aqui e tal, não sei o quê. Esse dinheiro que fomentava a nossa imprensa tá indo para fora. Tá indo pro Facebook, pro Instagram, pro Google. Não tem impacto nenhum aqui. E a gente está enfraquecendo a nossa imprensa, o que é perigoso, muito perigoso, mas isso é tema para outro podcast, né? Porque quando a gente enfraquece nossa imprensa, a gente dá força para fake news. Sim. Ou para notícias erradas, né? Sim. Então, o que também é um movimento econômico para o Brasil muito ruim, e eu diria para a sociedade também muito ruim. Sim, mas de quem é a culpa? Então, aí, baseado nisso que você está falando, é a falta de capacidade da gente fornecer uma plataforma que pudesse competir com esses veículos. Que é falta de capacidade estratégica da própria imprensa no tempo certo. Talvez. Porque acontece assim, o que acontece hoje, a imprensa está perdendo dinheiro porque as mídias sociais estão levando todo o dinheiro. Cara... Acontece lá fora também, mas por que a imprensa não fez isso? Eu me lembro, Rafa, assim, quando eu comecei a minha carreira, já há 25 anos atrás, que eu fiz o primeiro site, o backsite.com.br, que era um guia de ruas. Aí saía com esse site para demonstrar, as pessoas olhavam pra gente como se fosse videogame aquilo ali. Você trabalhou no backsite, você sabe o quanto só empresários que pensassem no futuro estavam investindo num site. Hoje, se você não tiver na internet, você não existe. Sim. Mas naquela época, olhava assim, olha que legal, que interessante e tal, pô, isso aí vai dar... Ó, a visão que eu tenho hoje é que se fala de metaverso hoje como se falava de internet quando eu comecei. Então, se a pessoa que está escutando a gente em casa lá, até quero reforçar que esse material que a gente está fazendo aqui, ele é disponibilizado no YouTube, no Facebook e nas principais plataformas de podcast. Então vai estar tudo disponível que a gente está falando. Quem está escutando a gente em casa agora, quem está assistindo a gente agora, tem que imaginar o seguinte, pô, como é que você enxerga o metaverso? É assim que enxergava a internet quando eu comecei há 25 anos atrás. Então eu vi área por área, setor por setor,
lamentando a entrada da internet e acabando com as suas possibilidades. A primeira foi a imprensa. Poxa, por que a UOL não tem uma rede social própria? Não estou falando eu, Emerson, não. Sim. Por que a Globo não tem uma rede social própria? Mas é porque não dá para competir. Não dá para competir, vai competir. O Google, quando surgiu, já existia. KD, Alta Vista, Yahoo, eles surgiram do nada e dominaram tudo. Sim. Então, são a respeito dessas iniciativas. Os nossos grandes empresários, eles estão agora se dobrando. Sim. No começo, por exemplo, tem lá o Google Play, para tentar, de repente, fazer ali uma contrapartida na parte de vídeos. Mas você consegue entender onde eu estou falando? Sim, sim. O nosso governo hoje está começando a abrir o olho para isso. É o olhar estratégico do modelo de negócio, que é o que a gente tem falado, né? Sim. Assim, se a gente pudesse resumir, até puxando um pouco para o marketing mesmo, do porquê que a imprensa perdeu espaço, muito espaço para essas plataformas, é porque a imprensa vendia publicidade, espaço publicitário por impressão. Você pagava para aparecer. O tal do CPM, né? Custo por 1000 impressão. Sim. Só que eles estavam brigando com um mercado que pagava, que vendia por resultado. Custo por clique. Você só paga quando o camarada clicar e for no seu site. Sim. Ou custo por lead. Não. Porque tem algumas plataformas que só pagam se a pessoa vê seu anúncio, clicar no seu anúncio, for até seu site e se cadastrar. Então a imprensa realmente demorou para enxergar que não, assim, seria muito difícil eles competirem com esse tipo de estratégia de negócio, né? Mas Rafa, o teu pensamento está um pouco diferente do que eu estou pensando aqui. É assim, o teu pensamento dá muito a entender, por exemplo, na época da Kodak. A Kodak, ela fechou os olhos para a chegada da fotografia digital. E ela lutou contra isso. Ela falou, isso aí não é nada, que não sei o que, isso aí não vai virar, porque a fotografia mesmo no filme tem outra qualidade, lá. Fechou as portas depois de tanto tempo. Eu não estou dizendo que a nossa imprensa, nesse caso da informação, teria que ter insistido nesse modelo de negócio, mas eles deveriam ter percebido a chegada da foto digital. Então, essas mesmas coisas deveriam existir a partir deles, porque eles eram os mais poderosos. Sim. Entendeu? Quando você fala dos grandes veículos de comunicação do Brasil, são os mais poderosos. Não tinha mais dinheiro para poder fazer isso. Deveria ter sido feito por eles. Sim. Agora, fake news, internet, agora está correndo atrás. E eu vou falar, só tem um jeito de resolver isso. É investimento em plataforma. E as plataformas que já existem estão fazendo um trabalho belíssimo. Eu elogio o Facebook, elogio o Google, não sou contra. Estou só falando assim, poxa, o país tem que ter ambição. Não é ganância nem inveja, mas ambição. Poxa, tem outro país que está produzindo esse tipo de coisa, por que nós podemos fazer também? Não é deixar de fazer lá e fazer aqui, mas é se atualizar. Sim. Agora, formando 10 administradores, e eu sou administrador, 10 advogados e um cara de TI, é óbvio que não é para esse caminho, não é para lá que nós estamos indo. Por isso a minha missão, de evangelizar, no sentido de evangelizar, entendeu? De trazer para o mundo digital, para o mundo eletrônico. Porque eu preciso gerar essa consciência. Eu posso ser só um passarinho voando sozinho, tentando apagar um incêndio, mas eu vou fazer minha parte. Essa que é a jogada. Eu queria saber um pouquinho sobre um assunto, porque isso Você sabe que eu sou administrador, então, assim, por mais que eu estou falando lá, formaram tantos administradores, é importante, porque os administradores são os empreendedores, né? A faculdade de empreendedor é a administração. Então, é importante o empreendedorismo no Brasil. E, assim, tem a parte tecnológica, e você, por exemplo, foi na Tecnoponta e fez diversos treinamentos e aprendeu muita parte tecnológica ou metodológica, como foi o caso do gestão de projetos. Depois você foi trabalhar comigo e ficou bastante tempo lá. E lá dentro, o que a gente fez? Você deve lembrar das minhas maluquices em relação ao Fordismo, Revolução Industrial, sim. 5S, PDCA. Você viveu isso lá comigo e viu a gente criando toda a metodologia. Brainstorms. Tudo que você pode imaginar. A gente fez uma empresa de tecnologia e a gente aplicou todas as metodologias da Revolução Industrial praticamente ali. A gente falou assim, vamos criar da forma que deve ser feito.
e criamos um passo a passo para a construção das coisas que a gente faz. Então tem lá, né, o primeiro briefing, depois não sei o quê, então tem um passo a passo, um procedimento, uma metodologia para isso. Você saiu de lá e foi praticamente montar também o seu negócio, que hoje você também é empreendedor e tem o seu negócio. O quanto você levou da metodologia, o quanto isso foi importante para você entender e também replicar? Me fala sobre... Eu queria saber essa percepção que você teve sobre esse passo a passo. Muito, né? Eu comecei a entender que toda empresa é um processo. E essa é uma visão bastante forte, né? Que vem da indústria, né? Sim, sim. Assim, toda empresa é um processo. Você não tem um processo, você não tem uma empresa. Sim. E isso aprendi muito nessa jornada, né? Eu acho que eu saí de lá já entendendo, no caso de lá do Backsite, já entendendo. Tanto é que quando eu entrei na Tribuna, eu não era empreendedor, eu era funcionário, e eu implementei processos lá dentro. Processo de briefing, processo de cronograma, processo de hierarquia de projetos, de prioridade, né? E então essa visão eu aprendi no início da minha jornada profissional. E aí depois, como empreendedor, além do processo, eu tive que aprender, aí aprendi tomando um pouco de porrada, para não dizer muita porrada, que a gente precisa ser um administrador. Sim. E aí a gente precisa entender da parte jurídica, da parte contábil, da parte de gestão de pessoas, né? Sim. Isso eu aprendi um pouquinho mais pra frente. Tive que tomar umas porradas pra aprender. Mas essa aí, isso chama campo de batalha. Mas aí, então assim, já me deu a resposta. Basicamente, você entende, por exemplo, o quão é importante, ou foi importante na sua vida, dominar não só as técnicas, mas também a metodologia para poder implementar e falar assim, olha, depois que eu tenho um processo rodando, segundo as melhores práticas, seja lá como for, agora eu consigo administrar o negócio funcionando. Total, eu nasci assim. Eu nasci no design assim, porque você que me ensinou, então eu não tive essa dificuldade, eu já entrei assim. Porque no processo para a criação de algo, de um design, que teoricamente usa criatividade ali, você me ensinou um processo. Sim, então eu já comecei... Você tem passo 1, pesquisa de mercado, olha os outros. Sim. Você vai ficar meia hora só fazendo isso. Sim. Depois do passo 1, você vai para o passo 2, que é ler o briefing do objetivo do cliente, porque o design que você vai fazer não é para você. Sim. Ele precisa cumprir um objetivo, porque o design, né, depois aprendendo mais, o design é solução, né? Sim. É o serviço de entrega de solução de um problema. De um problema, solução de um problema. Né? Que na minha cabeça, no início, era fazer coisas bonitas, mas nunca foi, né? Sim. Nunca foi isso, mas na minha cabeça era. A própria Capela Sistina foi feita sob encomenda, né? Então... Exato. Depois você vai entender o briefing, estudar o cliente, fazer um esboço, validar esse esboço. Do esboço você desenha, valida o desenho, depois vai apresentar para o cliente, valida com o cliente, volta com as alterações do cliente, validou com o cliente, a aprovação final vai para o desenvolvedor, acompanha o desenvolvedor para ele. Então eu já nasci assim, eu não tive essa dificuldade. Então, não chegou ao mundo sem isso, né? Não, eu na verdade comecei assim. Sim. É porque eu tenho falado muito sobre isso, porque eu percebo assim, eu já me relacionei com muitos profissionais que são maravilhosos e é isso que falta. E não tem esse processo. E já vi pessoas, por exemplo, que são muito mais simples. Eu já escutei um termo que foi assim... Inclusive na Tribuna, assim, eu fiz muita coisa legal na Tribuna. Eu lancei um portal novo da Tribuna, que é um baita projeto. Eu lancei não, quando eu digo eu lancei, eu fiz parte de uma equipe que ajudou a construir uma reformulação no portal, o jornal versão digital, onde a gente pegou o jornal físico e transformou ele, levou ele para a internet, numa tecnologia que você virava a página e fazia barulhinho. Fiz parte de uma equipe que lançou a rádio online, que foi um marco na empresa, porque a rádio era transmitida via ondas sonoras e depois a gente na internet, quem estava no Japão poderia ouvir a rádio daqui de Santos, né?
fiz parte de um processo que a gente desenvolveu um portal de esportes para concentrar todos os eventos esportivos da Tribuna, que são muitos, né, ao longo do ano. Então, a gente tinha vários processos picados ali, a gente fazia um hot site para cada evento, 10 km a Tribuna, Desafio Mata Atlântica, 5K, TFM, não sei o quê. Sim. Então, eu fiz parte ali de um processo que também, inclusive ajudei a dar a ideia de concentrar tudo isso, ao invés de dividir, unir para esse portal ter a força de todos os eventos juntos, para justamente poder ter mais audiência, vender mais e tal. Então, eu participei desse processo. Só que, quando me perguntam assim, o que foi de mais importante que você fez na Tribuna? Foi implementar processos de briefing, processos de cronograma, de normatizar, porque era um caos, né? Como o departamento estava nascendo, a gente não tinha muito prazo, não tinha muita prioridade. Sim. E assim, eram muitos projetos ao mesmo tempo, então a gente atrasava. Então, eu entrei em uma realidade que quase todos os projetos saíam atrasados, quase todos os projetos saíam com erro, quase todos os projetos davam prejuízo. Sim. E eu fiquei 4 anos lá, quando eu saí, quase todos os projetos entravam no prazo, cumpriam o prazo, davam lucro. E não foi porque eu fui um profissional excepcional, genial, não. Porque eu implementei processos. Eu ia lá, batia na porta do departamento, vamos fazer um briefing, vamos entender quais são o protótipo, tal. O protótipo, né? A cor, deixa eu fazer. Que eu vou falar e tal. Então eu acho que essa foi a minha maior contribuição lá, embora tenha feito um monte de projeto bacana. Eu acho que a grande contribuição foi essa. Vou entrar no próximo assunto para a gente encerrar. Porque eu tô aqui na conversa e a gente vai... Eu vejo muito a minha história e a gente já se conhece, né? Então fica mais fácil a gente bater essa bola. Então vamos imaginar, a gente saiu daquele ambiente ali completamente tecnológico, seja ele artístico, seja ele na estratégia do marketing digital, seja ele no tráfego, seja ele no software. A gente falou um pouco sobre essa parte mais hard do negócio. E aí a gente foi para esse meio, que é o meio da parte onde você fala das metodologias. Aí você implementa processos, rotinas, projetos. Você fez lá a gestão de projetos, implementou o processo, estabeleceu rotinas, que aí é aquela parte do administrador, né? Do gerente, do líder, do gestor daquele negócio. Tendo a formação nisso ou não, você está tendo que gerir um processo. Aí a importância disso é fundamental. A última etapa, que para mim já é novidade, que é onde você surfa facilmente, é a etapa da entrega final, que seria oferecer. Porque não adianta também você fazer tudo certo e ninguém vê. Sim. Aí é onde entra o marketing. Ou seja, eu comecei a estudar marketing bem depois de você. E aí eu também estou encantado com o marketing, né? E eu falo assim, cara, quando eu chego aqui na hora do marketing, tem uma série de ideias. Aí tem 2 tipos de profissionais do marketing, na minha opinião. Tem aquele que é mais para publicidade, que é o cara que cuida mais para ficar bonito. Ele é importantíssimo, criativos maravilhosos ou copies maravilhosas. E tem aquele cara que é o cara do processo dentro do marketing, que estabelece os planos de ação e faz ele se definir, medir e controlar dentro do marketing. E eu cheguei com a minha tecnologia, eu cheguei com a minha gestão dentro do marketing, querendo arrumar a casa do meu jeito. Falei, eu vou implementar a tecnologia no marketing, vou implementar a gestão. Cara, e eu encontrei metodologias maravilhosas que estão surgindo ali, que o pessoal está começando a juntar tudo e criar esses processos que são fantásticos, né? Sim. Como você tem lidado com essa situação, por exemplo? Porque tem surgido metodologias lá, lançamento, perpétuo, sei lá, tá surgindo um monte de metodologia para poder você seguir já no marketing. Como que você tem feito para escolher, se está misturando, se está fazendo adaptações, está seguindo? Como você está trabalhando nesse ambiente do marketing, juntando essas metodologias? Primeiro, estudando muito. Então esse é um recado para você, né? A gente está aqui fazendo um podcast de uma escola. Uhum. Então eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Primeiro, a boa. Estudando é que você consegue desenvolver sua carreira e atingir resultados. Não tem outro caminho. Tem que aprender a gerar resultado. A notícia ruim é que você não vai parar de estudar
Nunca. Então, assim, eu estou dentro de todos esses cursos aí, eu comprei todos esses cursos, estou dentro de todos esses principais cursos do mercado, para aprender lançamento, para aprender perpétuo, lançamento criativo e etc. Então, eu estudo muito. Sim. Só que também não adianta só estudar e não aplicar. Ah, com certeza. Então, eu estudo e aplico. Sim. Estudo e aplico, estudo e aplico. Porque aplicar te dá a experiência do negócio. Sim. E aí, o que eu tenho aprendido, que foi o início do nosso papo? O marketing digital, ele é feito de várias competências. Sim. Ainda é. Sim. Tem o designer, tem o copywriter ou o redator, tem o profissional de mídia, na minha época era profissional de mídia, hoje é o gestor de tráfego. Tem o gerente de projetos, muitas vezes, que é esse cara só de processo. Às vezes o gerente de projeto não sabe fazer design, não Sim. sabe escrever, não sabe gestão de tráfego e nem sabe de marketing. Sim. Mas ele sabe gerenciar equipes. Sim. Já é muito importante. Que já é muito importante. E é o que vai unir todo mundo. Agora, todas essas competências, tem o vendedor, né? O atendimento, no caso, das agências, né? Falando assim das principais posições dentro de uma agência, existem outras, né? Tem a parte de TI, de tecnologia, que aí a gente pode ir para desenvolvimento back-end, front-end, inteligência artificial, 3D, metaverso. Essas coisas todas. Só que todos esses profissionais eu estou estudando e entendendo cada vez mais que eles vão se diferenciar a partir do momento que eles deixarem de ser apenas, né, apenas entre aspas, porque se você for um baita especialista você tem muito valor, mas a partir do momento que eles deixam de ser apenas especialistas e passam a ser estrategistas. Então a gente tem o designer que é estrategista, o copywriter que é estrategista, o gestor de projeto que é estrategista, o vendedor estrategista e o que... Diga. É o achatamento da matriz de Fayol, que falava lá, tem um ambiente estratégico, tem um ambiente tático e tem um ambiente operacional. E aí o que você está dizendo é que é o que na administração a gente entende porque está havendo um achatamento. Então, o diretor, que é o estrategista, o diretor-presidente, ele agora trabalha junto com o cara que está fazendo a coisa. Porque está misturando tudo. Essa hierarquia está quebrando e está todo mundo compartilhando dessas coisas. Sim. Então o diretor está virando expert e o expert está virando estrategista. Porque está havendo um achatamento da pirâmide lá de Fayol. Essa que você estava falando, eu estou traduzindo em relação à parte de gestão. E se a gente falar de forma ampla, porque quem está escutando a gente falar, de repente vai falar assim, mas... Dois malucos. Eu preciso... Não, e eu preciso ter toda essa estrutura para fazer sentido isso que eles estão falando. Não, se a gente for traduzir, por exemplo, você tem um pet shop. Você é dono de um pet shop e você tem uma pessoa que dá banho e outra pessoa na recepção. Você precisa ser um estrategista digital. Sim. Você é um advogado, você precisa ser um estrategista digital. Você é contador, você precisa ser um estrategista. Poxa, mas como assim? Sim, porque você precisa entender como que o digital impacta o seu negócio, impacta a concorrência. Sim. Impacta a visibilidade da sua empresa. Então, ou você contrata uma agência, ou você contrata um estrategista, ou você aprende. Não tem muito outro caminho, porque isso vai fazer total diferença. E total diferença em todos os aspectos. Vou dar um exemplo. Gestão de tráfego, que é quando você pega lá e faz a publicidade da sua empresa. O que é gestão de tráfego? Parece é publicidade. Sim. Recentemente estou trabalhando para um e-commerce que vende quadros. E aí o e-commerce que vem, uma empresa de sucesso, um e-commerce de sucesso que vende quadros há alguns anos, se não me engano, mais de 5 anos. E tem sucesso por quê? Porque vendem bem, é uma empresa que gera lucro e tal, e consegue empregar gente e operaciona ali no lucro. E sempre ao longo desses 5 anos para trás, eles venderam da mesma forma. Qual forma? Oferecendo quadro. Sim. Você entra no Google, procura quadro, tem lá um anúncio falando, quer comprar quadro, entra aqui e compra um quadro. Você vai lá na rede social.
Agora você está mudando para oferecendo o sonho, a decoração, Exato. conforto, tá jogando para o resultado final Exato. do quadro. Então, assim, só que eles estavam estagnados e até meio que caindo um pouco nas vendas. E aí, conversaram comigo e tal, não sei o quê. Falei, vamos para uma outra direção, né? Ao invés da nossa propaganda, vamos ser específicos, do nosso anúncio lá, que aparece na linha do tempo, no celular da pessoa, no Instagram da pessoa, no Facebook, a gente fala, quer comprar quadro? Vamos falar assim, você acha que sua casa tá sem graça? Então, já matei a charada todinha já. Acha que tá faltando vida, tá faltando personalidade? Você sabia que você pode transformar a sua parede, que normalmente é um ambiente sem graça, em uma galeria de arte personalizada? Porque quando você faz uma pergunta, você acha que sua casa está sem graça? É diferente de você quer comprar um quadro. Eu não quero comprar um quadro, mas eu acho que minha casa está sem graça. Sim. E aí acabou, mudou tudo. Sim. E aí a gente fez, vou te falar, o primeiro anúncio que a gente fez nesse esquema, que foi um vídeo, um roteirinho muito legal e tal, que mudou essa forma de oferecer o mesmo produto, quadro. Sim. Este anúncio virou, em menos de 3 meses, top 2 de venda do e-commerce. Já é o segundo anúncio que mais vende sendo que tem anúncios velhos que vendem bem, o anúncio velho costuma ser melhor, né? Sim. Ô, Rafa, eu acho que hoje, a gente já está estourando o nosso tempo, eu acho que hoje foi só pra gente ter um gostinho. Eu acho que você vai ter que voltar aqui mais vezes. A gente vai ter que fazer outros episódios. Por quê? Porque eu tô com vontade de falar mais 1 hora sobre esse assunto aqui. E eu acho que você tem conteúdo para poder fazer isso. Só para poder, eu vou falar assim, o Rafael é o nosso professor de marketing digital com o Facebook, na Meta, Facebook, Instagram, e também com o Google, que são os nossos cursos de gestão de tráfego nessas 2 áreas. Não dá nem para começar a falar sobre isso agora. Seria uma judiação falar, me explica o teu treinamento agora. Então eu preciso de fato que a gente hoje entenda isso como uma introdução ao nosso trabalho, porque eu quero que você explique mais sobre essa estratégia, sobre como eu tenho certeza que você vai falar sobre a jornada de compra. Então essas coisas que são as partes fundamentais para quem vai entrar nessa área. No treinamento você fala tudo isso. Sim. Do começo ao final. Você fala como tá, só uma palhinha, porque você não vai conseguir explicar tudo agora no tempo que a gente tem. Qual a diferença entre o que você trabalha Facebook e Instagram e o que você trabalha Google? E onde que você fala sobre essa parte da estratégia? Fala rapidamente sobre isso. O treinamento da Tecnoponta, ele é um treinamento prático e rápido. Certo. Mão na massa. Mão na massa. Então o foco dele é gestão de tráfego, para você aprender a ferramenta. Porém, eu ensino a parte de estratégia para que você entenda o porquê. Certo. Você está apertando aquele botão. Então eu ensino a apertar o botão. Mas antes de ensinar a apertar o botão, eu ensino por que você está apertando aquele botão. Para que você consiga, ou você é o aluno, dentro da realidade dele, porque tem aluno que é dentista. Sim. Tem aluno que é estudante de publicidade, tem aluno que é dono de contabilidade, tem aluno que é funcionário de uma empresa, sim, que de logística, de qualquer tipo de empresa. Então, assim, eu ensino o porquê que ele está apertando aquele botão e apertar o botão. Certo. E aí ele vai trabalhar dentro da realidade da vida dele, da empresa dele ou da empresa que ele trabalha, como é que ele faz isso. Então eu ensino esses 2 caminhos. E aí são 2 cursos. Por quê? Tem a plataforma de tráfego da Meta, né, que é Facebook e Instagram, mas eu ensino estratégia de redes sociais, ou seja, a estratégia, você aprendeu a estratégia e aprendeu a apertar os botões do Facebook e do Instagram, você sabe apertar todos os botões de todas as outras redes, do TikTok, do LinkedIn, do Snapchat, porque eles têm a mesma lógica. Entendi. O botão vai mudar de lugar. Talvez você apanhe um pouquinho ali para achar qual que é o botão. Sim. Aonde está o botão, mas o botão é o mesmo. Sim. Tem a mesma função. E Google, também mesma coisa. Eu ensino a plataforma de anúncios do Google
e a estratégia do porquê que você está usando aquilo ali. O do Google tem uma diferença fundamental em relação a das redes sociais, porque do Google você precisa de um site. O resultado que você obtém no Google, ele está vinculado ao seu site. Se você não tiver um bom site, você não tem bom resultado no Google. Nas redes sociais você não precisa de um bom site, a própria plataforma pode vender o seu negócio. Então, mas hoje está exigindo um site para validar a conta, né? Tem essa que ter característica técnica para... Por conta de fraude e tal, eles estão querendo saber se você existe de fato. Né? Dá para fazer, por exemplo, se você for um restaurante, mesmo que você não tenha site, você consegue pôr um cardápio e ele receber pedido pelo WhatsApp. Sim, mas aí você não posiciona, né? Não consegue fazer a publicidade paga. Consegue, você não tem... Consegue, você não tem... Se você não tiver um site validado, você não tem o mesmo índice de qualidade, digamos assim. Entendi. Então você vai ter uma desvantagem competitiva. Mas é possível. Eu defendo o site porque eu sou professor de front-end. Claro. Sabe por que eu tô falando isso? Porque assim, hoje tem Google, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, sei lá, mesmo o próprio Twitter, TikTok, Instagram, tudo que são várias. E a empresa precisa ter o lugar dela. Falou, eu sou aqui, ó, esse sou eu aqui, esse é meu site, www, alguma coisa. E aí você vai fazendo as campanhas em outros lugares e você vai trazendo. Até porque todos os outros são casa alugada, né? São casa alugada. Se eles mudarem a regra e começarem a te cobrar o aluguel mais caro... Você vai ter que pagar. Exato. E a casa própria é o site. Pô, excelente essa tecnologia. Eu vou usar pro resto da minha vida. É isso. E se o Instagram resolver sair do ar... Você vai ser despejado. Não, e se eles de um dia pro outro decidirem que você cometeu um erro porque você mandou um beijo... Eles bloqueiam. Eles vão bloquear e você vai perder. Você vai ser despejado da sua casa alugada. O seu site é a sua empresa na internet. Exatamente. Precisa ter. Por isso que eu queria que você falasse isso, moleque. Rafa, eu agradeço imensamente a sua visita aqui. Bom, você está em casa também, né? Não é visita nenhuma. Digo que a gente vai ter que marcar, a gente vai pensar na tua agenda para fazer outros episódios, porque tem muita gente querendo escutar mais sobre isso e a gente tem a obrigação aqui na Tecnoponta de poder veicular isso. Certamente quem está em casa já sabe que pode procurar se aprofundar conosco nesse assunto, vai encontrar o Rafael aqui ao vivo, presencial, em Santos ou aqui em São Paulo também, né? E eu só queria te agradecer mesmo, porque já tem um tempo já que eu estou tentando trazer você aqui para a gente poder fazer esse episódio. Espero que você tenha gostado. Gostei muito. É uma honra, um prazer. E estou à disposição para a gente marcar os próximos, porque eu falei de uma das mudanças da minha vida, Sim. Que foi quando eu passei de ser designer para um profissional de marketing. Sim. Teve uma outra mudança que eu não citei, vou citar rapidinho, que foi quando eu fiz o curso de especialização na SPM com o Gil Giardelli, que é um cara muito importante na minha vida. Que um belo dia, numa desconferência no Jardim Botânico, a gente estava assim num lugar cheio de árvore e fazendo um piquenique. Ele virou para mim, ele me conhecia muito pouco, eu era aluno dele, mas sim. assim, profissionalmente ele não tinha muito... Ele virou para mim e falou, você tem tanto conhecimento, por que você não dá aula? Do nada. Sim. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, é verdade, por que eu não dou aula? E aí, nessa época, eu tava morando em São Paulo, trabalhando lá, eu era executivo de uma agência, né? Sim. Executivo no sentido de executar, né? Uhum. Eu era gerente, diretor, na verdade, de marketing. E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí um belo dia eu olhei, eu tava morando em São Paulo, só que eu sou de Santos, aí eu procurei curso de marketing em Santos, não tinha. Aí eu montei um curso, apresentei para o dono da Tecnoponta, na época o Rogério, apresentei para ele. No mês seguinte o curso estava rodando, já tinha a primeira turma fechada. Então foi uma segunda mudança na minha vida em que eu comecei a desenvolver esse meu lado professor. Sim. Que eu também gosto muito, né? Porque você executivo é um barato. Sim. Né? Tem aquele desafio de obter resultado, aquela maluquice. Sim. E ser professor também é um barato. Também é legal, porque quando diferente. você é professor, às vezes você depara com um aluno que te dá um depoimento falando, nossa, você mudou minha vida. Eu falei, eu? Porque você me ensinou isso e tal, não sei o que, hoje eu faço isso, aquilo. Então,
eu gosto também bastante desse lado de compartilhar conhecimento. Cara, eu não sou suspeito para falar, né? Eu gosto muito de dar aula. Eu acho que quando você entra no espaço de sala de aula, seus problemas ficam lá fora. Se você, sua equipe está focada ali, no caso são os alunos, é uma delícia. E a gente vai voltar a falar sobre isso mesmo, porque aí já começa a avançar. Bom, Rafa, mais uma vez, muito obrigado. E de coração mesmo, espero que você volte logo. Obrigado, vou voltar sim. Beleza. Valeu. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou ali sobre os hard skills, né? A parte técnica, a gente falou também sobre a parte metodológica do negócio. E aí a gente deu uma palhinha na área do marketing, na área da entrega. E obviamente aqui a gente termina na educação, porque é a nossa profissão. Em breve o Rafa volta e a gente vai avançar mais nesse assunto que a gente acabou de só iniciar aqui, tá bom? Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Vamos em frente. Até mais.